Senhor Deus, mais uma vez me chego diante de Ti para suplicar, Senhor, para a realização de mais esse trabalho desta manhã, aonde vamos meditar em alguns assuntos da Tua Palavra que é de difícil compreensão, mas eu peço a sabedoria do Teu Santo Espírito para expor mais este assunto no nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Nesta noite eu acordei e me pus a meditar como foi a minha vida em todo o meu caminhar. Encontrei muitos espinhos e pedras para tropeçar, e todas as vezes que eu caía, tinha alguém para me levantar. Nas quedas que acontecia, depois que eu levantava, era muito importante, mais forte eu ficava, sempre me dando maturidade. Era experiência que eu alcançava. Eu não sabia que estava cego, por isso eu tropeçava. Igual a Saulo de Tarso, ele não acreditava que Jesus era o prometido que os profetas anunciavam. E ele mesmo veio consertar tudo que o homem estragava. E os que eram cegos, Jesus fazia com que eles enxergavam. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje vamos falar de alguns segredos do livro de Gênesis, crendo que o Espírito Santo vai nos capacitar para entendermos algumas passagens de difícil entendimento. Então, eu sinalizei aqui 8 temas interessantes, importantes, e que às vezes nós, como homens carnais, não sabemos discernir o que as Escrituras falam nesse sentido. A primeira, capítulo 1, no versículo 26, quando Deus ali projeta em colocar o homem na face da terra, ele fala o seguinte: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós sabemos que o homem jamais será igual a Deus. Portanto, algo que o homem deseja tem no coração é alcançar poder, conhecimento e tantas outras coisas mais. Mas quando ele fala a imagem, ele está identificando que Deus tem a imagem do homem, ele tem
E o homem tem, quando ele é obediente, um homem espiritual, ele passa a ter a semelhança do Deus Criador dos céus e da terra. Portanto, o próprio Deus, o Criador, ele dá capacidade ao homem de imaginar algumas coisas e realizar muitas coisas também, como a sabedoria para a fabricação de máquinas, para o auxílio do próprio homem no trabalho e em tantas outras coisas. Portanto, os profetas, principalmente o profeta Daniel, ele fala que a ciência se multiplicaria. Então, através da ciência, o homem alcança medicamentos para curas de enfermidades. E é uma sabedoria que não é própria do homem, é algo que vem de Deus. Então, quando nós lemos em Gênesis, capítulo 1, depois que ele ali termina todas as coisas, ele fala no verso 26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Porque ele deu poder e autoridade ao homem para escolher nome para as árvores e animais, e fabricação de tantas outras coisas que nós mesmos, como homem, muitas das vezes ficamos imaginando como pode surgir estas inteligências no homem. Mas nós sabemos hoje, como homens espirituais, que tudo isto vem de Deus, o Criador dos céus e da terra, e de tudo enquanto há. Segundo, no capítulo 2, verso 21 a 24, nós vemos Deus cria da costela do homem a sua adjuntora, a sua ajudadora. Aí poderia vir em nossa mente o seguinte: já que Deus fez o homem do pó da terra, por que ele não fez a mesma coisa com a mulher? Mas ele tira ali da costela do homem e faz aquela mulher e coloca ao seu lado como adjuntora, como ajudadora, como companheira. E isso tudo tem um objetivo, para que possamos entender que a mulher também é carne, como o próprio Adão falou, que ela é carne da sua carne e osso dos seus ossos. É alguma coisa que vem completar o homem. Eu ainda costumo brincar que o homem, quando solteiro, ele é aleijado porque falta uma costela, e só passa a ser completo quando ele se une à mulher. E outra coisa muito interessante, que ali nós vemos o primeiro casamento sendo realizado pelo próprio Deus, quando ele cria a mulher da costela do homem. Terceiro, Gênesis 3,15. Traz outro assunto também que é meio difícil de entender. Quando ali o homem peca, ele coloca a inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. Este é um dos assuntos que o homem tem grande dificuldade de alcançar, porque é algo profético. Quando ele fala semente da mulher, ele já está falando do Filho de Deus que viria ao mundo para resgatar o homem do pecado. Logo que o homem peca, Deus já propõe este resgate.
E a mulher, e a semente da mulher pisaria na cabeça da serpente, e a serpente feriria o calcanhar da mulher. Isso tem um sentido tão profundo e tão extenso para que daria para realizarmos só em cima deste texto vários e vários estudos. E para acompanhar, aqui nós vemos a profecia sendo dita para o homem, que Deus ali projeta o nascimento do Filho de Deus em carne, e era aquele que iria vencer, inclusive vencer o adversário, vencer a morte, e aquele que não era pelo meio de uma batalha em si, mas através do amor. Onde nós conseguimos vencer o mal é só através do amor. Interessante que o próprio Jesus, quando ele chega aqui na Terra, é só imaginando um pouco nesta profecia, que ele não veio trazer paz, ele veio trazer guerra. Por que isto? Porque já foi decretado, desde lá desta época, após o pecado, que teria uma inimizade da semente da mulher com a semente da serpente. Portanto, e qual seria esta semente da serpente? O homem, por pecar, ele condenou a carne a voltar ao pó. E quando nós estamos dando vazão ao Espírito Santo, há uma batalha dentro de cada um, batalhando contra o pecado, contra o homem carnal e o homem espiritual. Então é um segredo também para meditarmos. E então a semente de um é semente, está em Gênesis 3, capítulo 3, verso 15. Então é o terceiro assunto, que só neste assunto do capítulo 3, verso 15, dá várias pesquisas, vários assuntos, vários estudos. E só vamos entender isto espiritualmente, porque carnalmente não dá, porque, portanto, o homem faz tamanha confusão em cima deste assunto. Nós vemos tantas coisas relatadas pelo homem acerca deste assunto, são coisas absurdas até de ouvirmos. E em quarto lugar, no capítulo 4, também verso 15, fala do sinal que Deus coloca em Caim. Que sinal seria este? E interessante sobre este sinal, se nós acompanharmos a genealogia, que quando Caim sai de onde ele habitava e encontra uma mulher também no caminho, na terra de Nod, aí há muitas especulações em cima deste assunto. Porque Caim casou com a sua irmã, que existe duas gerações, que Deus fez Adão e Eva e uma outra raça humana, por isso que Caim, quando chega na terra de Nod, ele encontra a mulher a qual ele casou. Mas
Então, é outro assunto também de difícil compreensão, mas um assunto para que podemos explorar e alcançar vários e vários entendimentos. Eu, por exemplo, eu imagino o seguinte: Deus criou, o próprio Gênesis, ele não explica tudo o que Deus realizou. Ele mostra o homem, a criação do homem e a queda do homem, e ao longo das Escrituras mostra o meio para resgatar esse homem que caiu através do pecado. E aqui tem um ponto muito interessante para meditarmos. Por exemplo, Deus criou aquele casal, igual que nós, quando vamos calcular pelas Escrituras, dá 6.000 e poucos anos. Mas quando um cientista pega um osso achado nas escavações, ele vai fazer uma análise daquele osso ou daquela pedra, ele bota ali 40 milhões de anos, sendo que a Bíblia mostra 6.000 anos apenas. E o que eu consegui entender disto? Deus criou o homem na eternidade. A vida transitória, ela veio passar depois do pecado. Então eu entendo que o homem foi criado na eternidade. Não se sabe por quantos e quanto tempo o homem já existia, o mundo habitado, porque quando Deus cria o homem, a ordem era para encher a terra. E quando Caim, ele mata o seu irmão, que foge daquela terra e chega na terra de Nod, que ele conta. Eu acredito, no meu modo de pensar, que ali já existia, porque a própria Bíblia diz que aquele casal lá do Éden teve filhos e filhas, só não fala quanto, nem nome, nem quando, só fala que teve filhos e filhas. Então eu entendo que já tinha uma população bem extensa, espalhada na Terra. E com isto eu sinto paz neste pensamento, porque a mulher na terra de Nod, de Caim, ela pode ser, estar nesse contexto de uma grande população que já tinha se multiplicado sobre a face da terra. E é um segredo de Deus também, é algo que não implica tanto na gente saber, mas é uma curiosidade humana, que o homem fica curioso e aí inventa que os anjos tiveram filhos com filha dos homens e tal, e nós vamos, quando encontramos aqui os gigantes de Nefilins. Aí vem o quinto assunto, a genealogia de Noé. Sem Cão e Jafé. Depois do dilúvio, quando sai Então nós vemos que, já que a serpente era possuída pelo um espírito do mal, que era aquele que tinha sido expulso das mansões celestiais, e nós sabemos que ele foi expulso para a terra. Então, mesmo depois do dilúvio, eu acredito que aquele espírito de desobediência, de maquinar o mal, ele conseguiu, portanto, ele planta a inveja no coração de Caim, faz com que ele mata o seu próprio irmão. E depois, por que não, quando Cão peca contra o pai,
E nós sabemos que, pela genealogia de Noé, a geração de Cânaan não é muito boa coisa. É aqueles que sempre implantou guerras e tantas coisas mais. Inclusive, vamos encontrar no capítulo 10, por exemplo, e o 11 de Gênesis, a figura de um homem ali que desobedece o que Deus tinha determinado, que era para espalhar, encher a terra, e ele começa a fazer ali, o primeiro rei de Babilônia foi um descendente de Cão, Nimrod, o qual era o primeiro poderoso da terra depois do dilúvio. A Bíblia relata isto. Sexto assunto. Do capítulo 6, de 1 a 4, nós vemos a corrupção generalizada sobre a face da terra. O Filho de Deus e as filhas dos homens geram gigantes na terra. Não temos base bíblica para dizer porque nós sabemos que Deus pode fazer aquilo que Ele deseja fazer, mas pelo que Jesus disse, os anjos não têm macho nem fêmea, são anjos, executores de tarefa que o próprio Deus determina para eles. Então eu entendo que estes filhos de Deus eram aqueles que eram da descendência de Sem, e os filhos dos homens, as descendentes de Caim, que tinha provado da maldade de Satanás. Eu entendo desta maneira. Então nasceram ali filhos híbridos, como diz os teólogos muitas das vezes, mas isso não quer dizer que são anjos caídos, que eles falam claramente isto, que são anjos caídos que se entraram a filha dos homens, mas não, fala que é filhos de Deus, não. E anjos caídos não, mostra simplesmente a desobediência. Ele não é aqueles que estão como filhos de Deus. E sétimo assunto, Gênesis 10, verso 8. Aparece Nimrod, o primeiro rei da Babilônia, que foi aquele que propôs construir aquela torre, sendo que a ordem de Deus era para que o homem se espalhasse na terra, e ele começa a construir esta torre em um sentido diferente. Era para que de longe o homem pudesse ver a torre não se espalhar sobre a face da terra. E quando Deus vê isto, ele desce e no capítulo 10 e 11, que mostra isto. Então, no capítulo 11, Deus desce uma correção rápida para que não se multiplicasse tanto, e coloca ali a confusão e faz com que eles não se entendessem um com o outro, e com isso eles se espalhassem na face da terra. Fala da confusão das línguas e várias raças também. Outro segredo muito interessante: se eram todos descendentes de Noé, como surgiu várias raças? Nós sabemos que depois que espalham, aí alguns
traz uma confusão muito grande pela cor da pele dos homens. E nós temos algumas explicações. Deus, quando fez o homem do pó da terra, a terra não tem aquela cor clarinha. Nós sabemos que algo que é construído da terra vai ganhar uma tonalidade que não é muito branca. E ainda tem outro detalhe: como se espalharam na face da terra, em cada lugar, um clima diferente, a própria gênese do homem vai se moldando aquele clima e tomando uma tonalidade de peles diferente. Aquele que habita num lugar muito frio, ele vai pegar pouco calor de sol, vai ter uma pele mais branca. Aquele que habita num lugar mediano, ele fica mais moreninho. E aquele por exemplo, a África, que foi a região que foi espalhado a raça de Cã, ali é um verão muito elevado e tomaram esta tonalidade de pele, o pigmento da pele, para até um meio de proteção, ficaram com a pele mais escurecidas. Cientificamente nós encontramos isto. E línguas e vários mistérios. Então este é o pouco que nós hoje meditamos nestes temas mais difíceis de alcançar entendimento do livro de Gênesis. Nós alcançamos estes conceitos, este entendimento. E outra coisa que nós precisamos meditar: Deus não é obrigado a revelar aquilo que é da sua economia para o homem. O homem, muitas das vezes, pode ter curiosidade, mas não tem necessidade de conhecer certos segredos de Deus. Então Deus revela aquilo que Ele quer, não é o que o homem quer, porque Ele tem a sua vontade própria. Então, hoje é o pouco que nós alcançamos destes segredos que está no livro de Gênesis. É algo que nós precisamos nos depositar à disposição de Deus, e Deus vai revelar aquilo que Ele quer. Nós até formamos alguns pensamentos, mas não podemos afirmar que é aquilo. Por exemplo, a ideia que eu dei de ter uma grande geração já antes do pecado. A Bíblia não fala isto, então é simplesmente uma ideia que nós temos, que tem algum sentido, e que acabaria com muita confusão que o homem cria na sua própria mente. Senhor Deus, nós glorificamos a Ti por este período, pelo privilégio de falar da Tua palavra, de ter a liberdade de expor nossos pensamentos, mas não como doutrina, é como uma curiosidade apenas. Sentimos que tem algum sentido nisto, mas nós não podemos afirmar que é a Bíblia que tem nos ensinado. Simplesmente uma curiosidade que nós imaginamos e expomos esta curiosidade e aquilo que nós conseguimos alcançar. Nós queremos agradecer no nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém.